Olá a todos vocês. Bom, gente, hoje eu venho falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, lembrando os senhores que o meu site já está no ar, já estão lá os DVDs de outros temas, que é o www.professorfabiosabino.com.br, onde você pode adquirir os meus produtos e a promoção ainda continua, tá? Você adquire 5 DVD e ganha meu livro. Lembrando que tem lá a promoção, mas você escolhe aleatoriamente 5 DVD e automaticamente eu lhe envio o livro. Se você tiver algum problema em comprar no meu site, lá no meu canal do YouTube, no meu canal, tem um vídeo explicando como comprar no meu site, tá? Bom, gente, é o seguinte, eu quero colocar uma coisa aqui para vocês entenderem sobre o que é códice e o que é papiro. Os códices são escritos em pergaminho, como eu fiz um vídeo aí mostrando um pergaminho. Então os códices, o qual contém todo o Novo Testamento completo, ele vem do século IV. A pergunta é, esses códices vieram de onde, né? O copista, quando fez o códice, ele copiou do quê? Ele copiou de papiros. Só tem um problema, não existe todos os papiros concernentes a todo o Novo Testamento e muito menos todos os capítulos e versículos, tá? Todos os papiros estão fragmentados. E o papiro mais antigo, que é o papiro 75, que alguns colocam, ele descende do século II, então 200 depois de Cristo, tá certo? O papiro. E os pais da igreja, os melhores pais da igreja, eles são do século I, entre 140, 150 e assim sucessivamente. Bom, no Evangelho de Lucas, o que acontece? Capítulo 1, versículo 3 diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que ocorre? A expressão igualmente a mim me pareceu bem, tá? Do grego edoxekamoi, é atestada segundo os melhores manuscritos. A expressão igualmente a mim me pareceu bem é atestado, tá? Nesses manuscritos que você está verificando aí. Entretanto, outros manuscritos atestam o vocábulo com uma pequena variação. O que eles dizem? Essa conveniência é bem clara nos textos gregos. A conveniência, tanto é, no texto grego, no texto em português, você vai ver que ele diz que ele escreve por conveniência, tá? Ou seja, nenhum manuscrito grego colocou outra forma para denotar inspiração, porque está lá o vocábulo conveniência. Entretanto, vários copistas, insatisfeitos com Lucas por não ter feito nenhuma menção explícita de inspiração em relação ao seu evangelho, eles, os copistas, acrescentaram a seguinte expressão: pareceu bem a mim e ao Espírito Santo descrevê-los por sua ordem. Isso conforme as versões antigas. Então o que existe? Alguns pais da igreja, como Lucas não falou de inspiração no seu evangelho, é muito bem claro isso também no português, no capítulo 1, versículo 3, então alguns copistas acrescentaram a expressão Espírito Santo para denotar que o evangelho foi inspirado, tá? Isso conforme vários textos. Bom, Lucas 22, 42, lembrando, senhores, que é muito conteúdo, então estou fazendo apenas resumido, e no DVD você vai ter completo tudo aquilo que eu investiguei, tá? Lucas 22, 42 ao 44, ou melhor, o 43 até o 44, diz assim, ó: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Versículo 43. Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo por terra. A ausência desses versículos é ausente esses versículos em tais testemunhas antigas e amplamente diversificada, como o papiro 69, o papiro 75, o códice sinaítico, o códice alexandrino, o códice vaticano, versão copta, siríaco, armênia, geórgico, pais da igreja como Marcion, Clemente, Orígenes, sugere que não fazem parte do texto original de Lucas, ou seja, a sua presença é atestada em muitos outros manuscritos, alguns antigos, bem como a citação por Justino, Irineu, Hipólito e Eusébio, que não acreditam que existe essa expressão, tá? A probabilidade dos versículos não serem atestados é por ideologia de não considerarem o relato de Jesus sobrecarregado com a fraqueza humana. E isso complicaria a sua onipotência divina como sua divindade. Então, o que alguns pais da igreja fizeram? Tiraram fora essa expressão porque isso iria colocar, ou seja, se ele é divino, como que ele pode estar demonstrando fraqueza humana? Essa foi a ideologia dos pais da igreja. Então, posteriormente acrescentaram e outros acabaram omitindo. Bom, Lucas 22, 34 diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O que acontece?
A expressão em negrito, que é essa expressão que é contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa expressão toda é omitida também pelas seguintes testemunhas, que são os melhores manuscritos, que é o Papiro 75, o Códice Vaticano, o Códice Bizantino, algumas versões, etc. Entretanto, alguns pais da igreja utilizaram esta expressão inicial em seus cultos. Quem são esses pais? Nós temos Irineu, que relatou a seguinte oração, já vou colocar a tradução, está aqui em latim, a tradução é Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, revela a longanimidade. Então Irineu já acredita que existe, ou seja, ele fez menção disso. Só tem um problema, veja bem onde que eu quero chegar. O material que registra o Novo Testamento, são papiros, ok? Os materiais mais antigos que registra a Bíblia que você tem em mãos, o Novo Testamento. Só que esses papiros vêm do século II em diante. Quando chega no século IV, vem os códices, que são materiais em pergaminhos. Volto, os códices registram todo o Novo Testamento completo. Porém, os papiros não. Não existe papiros completo de todo o Novo Testamento. São um papiro que às vezes tem um único capítulo e um único versículo. Aí você tem os pais da igreja. Ou seja, da onde esses pais da igreja tiraram essas expressões? Uma vez que os papiros vêm do século II em diante. E Irineu, na verdade, ele antecede. Irineu, ele é de 140 depois de Cristo. Então, Orígenes, pai Orígenes também. Orígenes colocou assim, ó. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, a questão do perdoa porque não sabe o que fazem. Beleza. Agora nós temos o texto de Lucas 23, 43, um texto famoso que todo mundo questiona. Diz assim, ó, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que dá a entender? Que naquele mesmo exato momento, ali naquele dia, o ladrão da cruz estaria com Jesus no paraíso. Ok. Só o que acontece? A expressão em negrito, que é em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, tem muitas variações pelos pais das igrejas. O que o Epifânio escreveu? O pai da igreja Epifânio, que é de 386 depois de Cristo, relatou o seguinte. Aí ele vem assim, ó, Semer, aí vem met emu esse ento paradeiso. Que traduzindo significa isso? Hoje, ponto final. Comigo estarás no paraíso. Ou seja, te digo hoje, te digo, ponto. Estarás comigo no paraíso. Ou seja, como Jesus, não que o ladrão estaria com Jesus naquele dia, mas Jesus faz uma expressão naquele dia e depois o ladrão estaria com Jesus no paraíso. Muitas pessoas questionam sobre isso. Então, essa informação vem dos pais da igreja. Orígenes também, diz o pai da igreja Orígenes, que é de 186 depois de Cristo, ele antecede os papiros, relatou o seguinte, Semer met en esse ento para, aí vem o paraíso, tu teu, ele já faz diferente. Então, em verdade te digo hoje, ponto final também. Comigo estarás no paraíso de Deus. Está aqui Orígenes, tá? E o último é Crisóstomo. O pai da igreja Crisóstomo, que é de 347, que já está pós papiro, e antecede os códices, relatou o seguinte, Amém, amém, lego soi, semer met esse ento paradeiso, em verdade te digo, hoje, vírgula, hoje, comigo estarás no paraíso. Então, nenhum dos pais da igreja coloca essa expressão conforme está no português, que diz assim. Vamos pegar aqui. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, nenhum pai da igreja diz que o ladrão estaria com Jesus naquele dia no paraíso. Então, todos os pais da igreja, né, com Irineu, que antecede os papiros, e depois Epifânio e Crisóstomo, que antecede os códices, que os códices são do século IV em diante, também não traz essa informação. Então estão aqui algumas dessas variações que existem no Evangelho de Lucas. Há outras, senhores, há muitas outras, mais complexas, porque eu não quero expor isso aqui ao público, não quero expor, porque é algo um pouco, eu vou dizer assim, não que seja pesado, porque é a verdade nua e crua. Eu não quero expor porque há pessoas que ainda estão aptas a ouvir essa verdade. Pelo vídeo, não. Agora, se quiser o DVD quando estiver pronto, meu amigo, eu não tenho nem o que questionar. Você vai saber de coisas que você nunca imaginou e nunca pensou em ouvir e nem sabia o que era realmente a verdade. Então eu estou analisando papiros e no DVD você vai ver imagem de papiro, estou analisando os códices, você vai analisar tudo isso e o meu próximo agora que virá, o meu próximo vídeo é sobre o Evangelho de João e eu vou até o livro do Apocalipse. Então quando fizer João, aí eu vou fazer já os DVDs completo de Mateus a João, você vai adquirir depois assim sucessivamente, tá certo? Então muito obrigado a todos vocês, sucesso, até a próxima e tchau, tchau.